Alunos, vocês já fizeram um diretor ser demitido? Eu estava sentado na aula de história quando o vice-diretor entrou de repente e perguntou: "O Francis Skywalker está na escola hoje?" Levantei a mão e disse: "Sim." O vice-diretor disse: "Precisam de você na diretoria." Meu coração disparou. Eu não fazia ideia do que se tratava, mas enquanto caminhava pelo corredor, me lembrei. Na semana passada, fiz uma pegadinha estúpida no banheiro masculino. Soltei uma bomba de fumaça em uma das cabines só pra ver o que acontecia. Foi idiota, eu sei, mas aí é que está. Eu fiz isso completamente sozinho, não contei a ninguém, não havia testemunhas. Então, quando entrei naquela sala e o diretor disse: "Sabemos o que você fez no banheiro." Fiquei confuso, não assustado, porque como ele poderia saber? Ele me deu detenção e uma advertência. Fiquei sentado lá o tempo todo repassando o momento na minha cabeça. Eu fui cuidadoso, chequei o corredor antes de entrar, ninguém me viu entrar, ninguém me viu sair, não fazia sentido. Aquela pergunta continuava me corroendo. Como eles sabiam? Então comecei a pensar em algo que eu tinha ignorado completamente antes. Algumas semanas antes, umas garotas estavam conversando no corredor sobre como os banheiros pareciam sinistros. Uma delas disse que sempre sentia que estava sendo observada lá dentro. Lembro de revirar os olhos. Achei que elas estavam apenas sendo paranoicas, mas então me lembrei de outra coisa. A namorada do meu amigo nos contou uma vez que viu uma pequena luz vermelha no forro do teto do banheiro feminino e ela achou que fosse um alarme de incêndio ou algo assim. Todos nós rimos disso, mas agora, sentado na detenção, eu não estava rindo. O pensamento me deixou enjoado, mas eu precisava saber. Então decidi testar. Alguns dias depois, voltei ao banheiro masculino e fiz algo pequeno, mas específico. Olhei para o teto exatamente onde uma câmera poderia estar e levantei um pedaço de papel com um símbolo que desenhei. Era um sinal de gangue, algo que ninguém mais faria. E se eu fosse chamado novamente, saberia com certeza. 2 dias depois, o vice-diretor entrou na sala, apontou para mim e disse: "Diretoria." Meu estômago embrulhou, mas parte de mim quase se sentiu aliviada, porque agora eu sabia que definitivamente havia câmeras. Imaginei que talvez fosse algum tipo de medida de segurança insana que a escola instalou sem contar a ninguém. Sinistro e provavelmente ilegal, mas presumi que fosse apenas para pegar crianças fazendo bagunça. Não pensei além disso. Então entrei no escritório do diretor, pronto para apenas ouvir o sermão e seguir em frente. Ele começou a brigar comigo sobre respeitar a propriedade escolar e eu concordava com a cabeça, mal ouvindo. Então o telefone da mesa dele tocou e ele olhou, suspirou e disse: "Fique aqui, já volto." E saiu. Fiquei sentado ali por um segundo e foi quando notei que a tela do computador dele ainda estava ligada. Não tive a intenção de olhar a princípio, mas meus olhos simplesmente se desviaram e o que vi fez meu corpo inteiro gelar. Era uma grade de imagens de câmeras, vários ângulos, como um sistema de segurança, mas não eram corredores, não eram salas de aula. Reconheci os azulejos, as pias, as cabines. Eu estava olhando para filmagens ao vivo de dentro dos banheiros, e não apenas do masculino. Os banheiros femininos estavam bem ali na tela dele. Algumas das câmeras estavam estrategicamente posicionadas para ficar dentro do vaso sanitário. Meu rosto ficou pálido de choque, e eu não conseguia me mexer. Meu cérebro tentava rejeitar o que eu estava vendo, mas estava bem ali. O diretor tinha câmeras nos banheiros femininos. Todo boato que eu descartei, toda garota que disse que se sentia observada, elas estavam certas, e era ele quem estava assistindo. Ouvi os passos dele voltando e me forcei a desviar o olhar. Mantive meu rosto neutro, balancei a cabeça durante o resto do sermão dele e disse: "Sim, senhor", quando deveria. E então saí daquele escritório sentindo que ia vomitar. No segundo em que cheguei em casa, contei tudo aos meus pais e em 1 hora, a polícia foi envolvida. Acontece que o diretor estava vendendo as filmagens em fóruns online para ganhar dinheiro extra, e quase todos os professores estavam envolvidos nisso. Agora eles estão apodrecendo na cadeia, e eu não fiz nenhuma pegadinha desde então.